E se eu te dissesse que o maior vilão da Copa de 2010 não foi um árbitro, não foi uma seleção rival, nem mesmo o barulho ensurdecedor das vuvuzelas, o verdadeiro inimigo estava ali, no centro do gramado, pesando apenas 440 gramas, disfarçado de tecnologia de ponta. Você lembra dos frangos inexplicáveis, das cobranças de falta que pareciam balões desgovernados, do olhar de puro terror nos olhos de goleiros consagrados que, de repente, pareciam amadores. Muitos disseram que era desculpa de perdedor. Júlio César a chamou de bola de supermercado. Mas a verdade é muito mais profunda, técnica e perturbadora do que nos contaram na época. O que aconteceu na África do Sul não foi apenas um torneio de futebol. Foi um experimento caótico de física que quebrou a lógica do jogo. Se você acha que sabe por que aquela Copa foi tão estranha, prepare-se. Nos próximos minutos, nós não vamos apenas analisar uma bola, vamos dissecar a anomalia que desafiou a ciência, destruiu reputações e obrigou o futebol a mudar para sempre. Bem-vindo à verdadeira história da Jabulani. Você se lembra do som daquela Copa? Não tô falando das vuvuzelas, aquele zumbido incessante que parecia vir do centro da Terra. Estou falando do som do medo. Antes mesmo da bola rolar nos gramados da África do Sul, havia um terror silencioso se espalhando pelos vestiários, unindo inimigos históricos em uma trincheira comum. Goleiros, aqueles seres solitários, condenados a evitar a alegria alheia. E atacantes, os profetas do gol, estavam pela primeira vez concordando em algo. A ferramenta de trabalho estava quebrada. A Jabulani não foi apresentada como uma evolução tecnológica. Para quem calçava as chuteiras e vestia as luvas, ela chegou como uma intrusa, um corpo estranho, uma peça de plástico sem alma que se recusava a obedecer às leis da física que eles demoraram uma vida inteira para dominar. A narrativa não era sobre quem levantaria a taça, mas sobre quem sobreviveria aos caprichos de uma esfera que parecia ter vontade própria. E no epicentro dessa tempestade psicológica, a seleção brasileira, com sua mística e seu peso de camisa amarela, encontrou o álibi perfeito para o desastre que viria. Júlio César, um dos melhores do mundo à época, dono de uma envergadura moral inquestionável sob as traves, soltou a frase que ecoaria como uma maldição. Parece uma bola de supermercado. Aquilo não foi apenas uma reclamação técnica, foi uma confissão de insegurança. Ao rebaixar a bola oficial da FIFA ao nível de um brinquedo barato de gôndola, ele verbalizou o pânico de um elenco inteiro. Criou-se ali, naquele instante, uma muleta emocional. Se a bola era uma piada, o erro estava justificado antes mesmo de acontecer. A bola de supermercado tirou a responsabilidade do homem e a jogou no objeto. Foi o primeiro gol contra da seleção naquela Copa, marcado não no campo, mas na mente. Mas o futebol, na sua infinita sabedoria cruel, pune quem reclama e premia quem trabalha. Enquanto o mundo chorava e os goleiros praguejavam contra Adidas, um uruguaio de cabelos loiros e olhar compenetrado decidiu que não iria brigar com a bola. Diego Forlán entendeu algo que os outros ignoraram. Se a Jabulani era um animal selvagem indomável, ele seria seu domador. Dizem as lendas de bastidor, aquelas que explicam por que certos jogadores viram lendas, que Forlán ficava horas após o treino, sozinho, chutando a Jabulani contra a parede, de todas as formas possíveis. Ele não queria que a bola o obedecesse por submissão. Ele queria entender a linguagem dela. Ele transformou a vilã em sua única aliada. Onde Júlio César viu um brinquedo de plástico, Forlán viu uma arma de precisão que só precisava do gatilho. Certo, a Copa da Jabulani não foi um acidente. Foi a vitória da adaptação sobre a reclamação. Porém, para os homens de luvas, a tragédia era inevitável, quase shakespeariana. O futebol é feito de tragédias pessoais transmitidas para bilhões de pessoas. E Robert Greene, o goleiro inglês, sentiu na pele o toque gélido da traição. O chute do americano Dempsey foi fraco, rasteiro, protocolar, uma defesa que qualquer criança faria no quintal de casa. Mas a Jabulani, com sua alma perversa, fez um movimento sutil, uma pequena oscilação no último milésimo de segundo, o suficiente para escapar das mãos de Greene e morrer no fundo da rede. O olhar dele após o lance não foi de quem errou uma técnica. Foi o olhar de quem viu um fantasma.
A impotência do goleiro diante daquela bola definia o tom do torneio. Não importava o quão bem posicionado você estivesse. A Jabulani tinha o poder de reescrever a lógica e transformar operários honestos em vilões nacionais. Essa guerra entre o homem e o objeto definiu a atmosfera de 2010. Não era apenas futebol, era um teste de sanidade. A bola flutuava, caía, subia, zombava da gravidade e ridicularizava a experiência. Quem tentou trotelar como uma bola comum, fracassou. Quem entendeu que o jogo havia mudado, prevaleceu. A Jabulani expôs a fragilidade técnica de quem dependia da rotina e a genialidade de quem tinha a audácia de improvisar. Mas reclamar da leveza ou da textura era apenas a superfície do problema. Havia algo mais profundo, algo invisível, a olho nu acontecendo, cada vez que aquela esfera branca e colorida cruzava o ar. O mistério não estava no supermercado, estava na engenharia. Mas isso é só o apito inicial para entendermos o verdadeiro segredo por trás do voo dessa bola. Agora, vamos mergulhar no invisível, naquilo que os olhos veem, mas o cérebro custa a processar. O pecado da Jabulani não foi ser mal feita, foi ser perfeita demais. A Adidas buscou a esfericidade absoluta, reduzindo os gomos para apenas 8 painéis térmicos, eliminando as costuras, criando a superfície mais lisa já vista em uma Copa do Mundo. Mas a aerodinâmica é uma amante traidora. Ao eliminar a rugosidade, eles eliminaram o atrito necessário para estabilizar o voo. Você sabe o que acontece quando uma esfera perfeita atravessa o ar sem girar? O ar não sabe por onde escapar. Ele se agarra à superfície e se solta de forma caótica, criando turbulências aleatórias. O que vimos na África do Sul foi o efeito Kinukleban, involuntário, elevado à máxima potência. A bola não fazia curvas previsíveis. Ela sambava no ar. Era o pesadelo do goleiro e o sonho do físico. Um pombo sem asa constante. Uma anomalia que desafiava a intuição de quem passou a vida inteira calculando parábolas. Foi nesse cenário de caos aéreo que a genialidade técnica se separou da força bruta. A maioria tentava chutar como sempre chutou, buscando o efeito Magnus, aquela curva bonita de rosca. A Jabulani ria dessas tentativas, isolando-os nas arquibancadas. Mas olhe para o gol de Maicon contra a Coreia do Norte. Aquele lance, sem ângulo, quase na linha de fundo, é a prova definitiva da adaptação. Ele não cruzou. Ele percebeu que, se batesse seco, com o peito do pé chapado na bola, a instabilidade jogaria a favor dele. A bola saiu reta, mas a resistência do ar a empurrou para dentro no último segundo, enganando um goleiro que esperava o cruzamento lógico. Maicon não desafiou a geometria. Ele usou a imprevisibilidade da Jabulani para encontrar uma fresta onde a lógica dizia que não havia espaço. Diego Forlan, nosso herói improvável dessa narrativa, transformou essa falha de projeto em sua assinatura. Ele percebeu que a Jabulani era a reencarnação tecnológica da folha seca de Didi, mas com esteroides. O segredo não era a curva lateral, era a queda repentina, ao bater na bola de forma seca, evitando a rotação. Ele fazia com que ela flutuasse como um balão de festa até perder velocidade e morrer no ar, despencando violentamente. Os goleiros não saltavam atrasados porque eram ruins. Saltavam atrasados porque o cérebro humano projeta a trajetória da bola com base na rotação inicial. Quando a bola não gira, o cérebro entra em pane. Forlan hackeou o sistema visual dos adversários, transformando chutes de 30 metros em penalidades máximas em movimento. Mas o futebol, apesar de amar a magia, precisa de ordem. O experimento da Jabulani foi tão radical, tão disruptivo, que forçou a indústria a dar um passo atrás para poder avançar. A imprevisibilidade daquela bola gerou um trauma técnico tão profundo que a resposta para 2014, a Brazuca, foi desenhada para ser a antítese da sua antecessora. Texturizada, com mais gomos, feita para ser estável, obediente, fiel ao pé do craque. A Jabulani foi sacrificada no altar da estabilidade. Ela foi um erro? Talvez. Mas foi um erro revolucionário.
Ela provou que a tecnologia pode sim interferir na alma do jogo, transformando partidas monótonas em tiroteios imprevisíveis. A Jabulani nos ensinou que, no futebol, a perfeição estética pode ser a inimiga da funcionalidade prática. Ela foi a vilã necessária, o caos que antecedeu a ordem. Olhando para trás, ela não foi apenas uma bola ruim ou uma bola de supermercado. Ela foi um teste de caráter para uma geração inteira de jogadores. Ela separou quem jogava com o manual de instruções de quem jogava com a intuição pura. E no fim das contas, o que fica na memória não é a reclamação de Júlio César, mas a imagem da bola subindo, descendo e encontrando a rede, zombando de todos nós que achávamos que entendíamos de física. É aqui que o jogo vira e a história se fecha. A Jabulani foi aposentada, mas a lição que ela deixou permanece viva. O futebol não é jogado apenas com os pés, é jogado com a capacidade de domar o caos. Quem reclamou ficou pelo caminho. Quem entendeu o enigma levantou a taça. A perfeição técnica da bola gerou a imperfeição humana, e é exatamente aí que mora a beleza do esporte. Agora, eu quero saber de você. Na sua memória, a Jabulani foi a vilã que estragou o espetáculo ou a heroína que trouxe a emoção do imprevisível de volta ao jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, porque a nossa próxima análise vai desenterrar outro segredo que o futebol tentou esquecer. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e aprofunde sua visão de jogo.